A Bella vai até o advogado do Jasper e eu queria muito saber se é esse cara que cuida dos processos de crime de guerra dele. Pegue seu amanhecer, hora do culto. A Bella tá no telefone com o Charlie e ele fala que tá com muita saudade da Renesmee, mas ele não pode ir pra casa, Cullen, porque tá com 27 vampiros naquela residência. E lembrando que somente 2 clãs são vegetarianos, o resto se alimenta de comida de vampiro humana. Então a Bella quer manter o Charlie o mais longe possível, mas ela promete que nessa manhã ela levará a Renesmee pra ver o avô. Obviamente, o Jacob vai junto porque ele não perde nenhuma oportunidade de estar perto da Renesmee e longe dos vampiros, mesmo sendo vampiros muito legais. Inclusive, alguém comentou que o Seth amaria estar com esses vampiros e eu concordo completamente com você. A Bella encontra o Jacob e a Renesmee lá na garagem Cullen e toda vez que aparece a garagem Cullen, eu imagino como se fosse a garagem do Batman, porque ela é lotada de carros. O Jacob tá muito chateado porque eles não vão na Ferrari nova da Bella. Sim, ela ganhou uma Ferrari como carro da segunda vida do Edward, mas a Bella falou que especialmente hoje ela não quer chamar atenção. Eles entram no carro, a Bella pergunta pro Jacob como que ele tá, e ele fala, ai, é muito difícil estar perto de tanto sanguessuga fedorento, mas depois ele fala que ele sabe que todos estão lá para manter a cabeça dele no lugar certo dela, então ele tá ok com toda essa situação, só é difícil, né? Não ficar tremendo tanto, não querer se transformar em um lobo e sair correndo. E a Bella realmente percebe que conforme eles começam a se afastar da casa Cullen, ele vai ficando mais relaxado. E a Bella fica muito feliz do Jacob ver a Bella como Bella, não como a vampira Bella. A Bella fala pro Jacob que ela vai ter que resolver algumas coisinhas. O Jacob pergunta o que é, e ela fala, Jacob, quão boa é a sua capacidade de esconder os seus pensamentos do Edward. Aí ele fica tipo, não me conta, não quero saber. Ela percebe que a Renesmee não tá prestando atenção na conversa deles, então ela deixa baixo, porque seria difícil esconder coisas do Edward, já que a Alice confiou só nela, deixa quieto. Chegaram na casa do Charlie, o Charlie já tava na porta esperando, logo que ele abriu a porta, a Bella sentiu o cheiro de comida de verdade, então logo nessa hora ela teve certeza que a Sue estava lá pra cozinhar pro pai dela. O Charlie fica todo feliz de ver a Renesmee ainda não fala em voz alta com o Charlie, e o Charlie fala pra ela, meu Deus, você cresceu uns 15 centímetros, e ele fica tipo, toda hora se contornando, sabe, os assuntos paranormais, e o Jacob tipo, ó, se você for por esse caminho eu vou ter que te falar de coisa paranormal, e aí o Charlie fica, eu não quero saber. E a Bella fala que ela terá que resolver algumas coisas durante o dia, por isso só a Renesmee e o Jacob ficarão com o Charlie. O Charlie pergunta o que a Bella vai fazer, aí o Jacob fala, ela vai fazer compras de Natal. E realmente, o Natal tá muito perto, faltam só algumas semanas, a Bella tinha esquecido completamente disso. E ela fala, sim, eu vou fazer compras de Natal. Ela entra no carro Volvo Cullen e começa a dirigir em direção àquele endereço que a Alice tinha deixado para ela. Quando ela chegou lá, ela ficou muito feliz de não estar com a Ferrari, porque o carro mais simples dos Cullens pareceria, tipo, uma Lamborghini naquele lugar, que era um lugar bem periférico, com prédios muito antigos, todos com a tinta descascada. Era um lugar bem, sabe? Ela viu que o endereço dava numa advocacia muito basiquinha. A Bella ficou tentando imaginar a Alice naquele lugar e, obviamente, não conseguiu, porque a Alice é toda dondoca. Quando ela estaciona e começa a olhar para esse endereço, tem um cara parado ali. Ele tá com um sobretudo muito esfarrapado, mas por baixo ele tá com roupas, obviamente, caras. A pele dele é escura e perfeita, os dentes perfeitos, o cabelo perfeito. Ele é, sabe, destoa a beleza dele, as roupas que ele tá por baixo, com o lugar e o sobretudo que ele tá por cima. E aí ele olha pra Bella e fala, moça, toma cuidado, porque se você deixar seu carro aí, quando você voltar, vai ter 2. A Bella desliga o carro, sai do carro e fala, ah, beleza, obrigada por avisar. E pergunta onde que fica aquele J alguma coisa, o advogado que a Alice deixou escrito. Aí ele fala, o que a senhora tá fazendo aqui? Posso saber? Porque é meio estranho uma pessoa como você tá procurando pelo Jay aqui. Você não é o padrão de cliente dele, daqui. Aí ela, será que eu não sou? E aí ele fica, você é? E aí ele fica nessa de tentar descobrir o que a Bella é, inclusive tentar descobrir se a Bella é solteira. E aí a Bella fala, não, meu marido não é envolvido com... Ele finalmente liga pro chefe dele.
quebrando todos os protocolos, porque, pelo que entendi, ele não poderia ligar direto. O chefe dele começa a dar um sarrafo nele, porque ele não poderia ter ligado direto, até que ele fala, o nome dessa mocinha que tá aqui, que parece uma supermodelo, sim, ele fala isso, da Bella, que ela parece uma supermodelo, é Bella Cullen. Na hora que ele fala Cullen, o advogado na hora falou, manda ela pra cá, manda ela pra cá agora, fala pra ela correr, eu atendo ela agora, eu jogo o meu cliente pela janela, vem agora. E aí o Max, que é esse cara, dá o endereço de onde o advogado tá pra Bella, e a Bella fica, será que eu tô indo pra um covil super tecnológico que prende vampiros? Uma coisa meio James Bond? Uma coisa meio, sabe, super vilão? Porque é o que parecia. O Max perguntou pra Bella, inclusive, se ela é envolvida com tráfico de diamantes. Cartel. Se esse advogado é envolvido com esse tipo de pessoa e tem medo da família Cullen, realmente o Jasper deve ter uns processos bem pesados. A Bella vai até aquele lugar. Ela percebe que é um escritório não tão chique quanto o principal escritório desse advogado, mas é onde ele estava naquele momento, é onde a Bella foi para ser atendida. Chegando lá, tem uma recepcionista e a Bella refere a beleza dela como uma beleza mediana. E a recepcionista fala, pode se sentar aí, que eu vou avisar o Jay. Ele usa outro nome nesse escritório, tipo Jay Smith, alguma coisa assim. Eu vou avisar o senhor Jay que você chegou. Na hora, toca, tipo, um telefone e a Bella ouve falando. Eu tô esperando a senhora Bella Cullen. Assim que ela chegar, ela entra. E aí a secretária fala, nossa, mas ela tá aqui, então ela entra agora. Manda ela entrar. A secretária leva a Bella até o escritório. E quando ela chega no escritório dele, ela vê que realmente é um advogado, assim, com bala na agulha, tipo uma mesona, uma salona. E aí ele tá muito desconcertado de estar vendo a Bella. E é muito engraçado que essa forma como ele está agora não combina em nada com a forma como ele aparenta ser. Tipo, ele tá com umas roupas meio roupa de mafioso e com medo de uma mocinha tal a Bella. O advogado pergunta pra Bella se a Bella é a esposa do Jasper e ela fala não. Eu sou a cunhada dele. E aí ele fica tentando entender mais sobre a família Cullen. E ele até dá umas indiretinhas, tipo, realmente, não dá pra se prever nada da família Cullen, que não sei o quê. E aí ele pergunta, no que eu posso te ajudar? Quando a Bella pegou algumas informações com o Max, o capanga dele, o Max acabou jogando alguns serviços que o Jay faz, inclusive documentações falsas. A Bella, em milésimos de segundo, pensou em toda aquela conversa que ela teve com o Max e falou, documentos, eu preciso de documentos. Era a única coisa que fazia sentido dentro dos serviços que ela sabia que esse advogado prestava. E aí ele fala, beleza, você precisa de quantos documentos? Ela fala que ela precisa de 2 documentos. Naquele momento, ela percebeu que aquele bilhete que a Alice deixou para ela era um presente. Uma forma de proteger a filha dela caso nada dê certo. Que talvez seja uma realidade. Bella pensa, em milésimos de segundo, que se fosse para alguém fugir com a Renesmee, e fosse a Bella ou fosse o Edward, eles não precisariam de documentos. Tanto a Bella quanto o Edward, quanto qualquer outro vampiro, conseguiria atravessar um oceano a nado com a Renesmee nas costas, e seria de boa. Mas, aparentemente, nenhum vampiro estaria vivo para fazer isso pela Renesmee. E é por isso que ela mandou a Bella ir até lá e tirar essas documentações. A Bella pensa, tá, se tudo der errado e a Renesmee tiver que fugir, eu coloco quem pra fugir com ela? Com o Charlie? Vai dar tempo de eu explicar pra ele o que tá acontecendo? Mas ele é só um humano e o Demetri vai estar atrás deles. Como que vai desenrolar toda essa situação? E aí ela para e pensa, só uma pessoa sempre foi uma opção pra fugir junto com a Renesmee, o Jacob. E aí ela pede 2 certidões de nascimento falsas, uma pro Jacob Wolf e outra pra Vanessa Wolf. Gente, Vanessa Wolf, não é a Vanessa Wolf? Ela chama Vanessa Wolf por causa da Vanessa Wolf Renesmee? Eu achei isso sensacional. Ela também pede 2 passaportes pra Vanessa Wolf e pro Jacob Wolf e uma carteira de motorista
pro Jacob Wolf. E ela também pediu pra colocar como se aquela menininha tivesse 5 anos de idade e o Jacob 27 anos de idade, e como se ele fosse padrasto da Renesmee. O advogado pergunta qual será o nome do meio deles. Ela fala que ele pode escolher, que pode ser um nome genérico. E ela fala que ela quer essas documentações pra semana seguinte. E aí, por impulso, ele fala, vai ficar mais caro. E ela olha só pra ele, tipo, meu amor, olha o que você tá falando, a gente tem muito mais dinheiro do que o Batman. E aí ele se toca e fala, é verdade, eu estou falando com a família Cullen, desculpa por eu ter agido como se fosse um cliente normal. E ela fala, quanto que é? Ele escreve num pedaço de papel, ela abre a bolsa, tira os montes de $5.000 que ela tirou da casa Cullen, que ela tem certeza que ninguém vai dar falta, e entrega pra ele, e ele fala, não, mocinha, não é assim que funciona. Você me dá metade agora, e aí quando eu te entregar, eu te dou outra metade. Aí a Bella fala assim, não, eu tô te dando esse dinheiro agora, só que quando eu vier buscar o documento, eu vou te dar um bônus, e eu vou te dar o dobro disso. Então é bom você fazer bem feito, você fazer bem rápido. Eu entendi isso, ela não falou isso, mas eu entendi esse bônus como chantagem, meu amor, faz isso bem direito. Ele fala, bom, o Sr. Jasper, ele gosta de colocar a foto, ele mesmo. Você quer me dar uma foto do Jacob e da Vanessa? Ou você quer colocar a foto você mesmo? Aí ela falou, eu tenho uma foto deles aqui, deixa que eu já te entrego. Nesse momento, a Bella abre a carteira e pega uma foto do Jacob e da Renesmee na varandinha da casa Cullen. Só que ela lembrou que quem colocou essa foto na carteira dela em algumas semanas antes foi a Alice. A Alice tirou a foto do Jacob e da Renesmee e falou, olha, Bella, um presentinho pra você, colocou na carteira dela. A Alice sabia de tudo há semanas já, e já tava preparando o terreno há semanas. Então talvez aquela fuga dela de última hora não foi nada de última hora, talvez ela já sabia de tudo, gente. Eu preciso de um livro do ponto de vista da Alice. Eu quero programar uma caravana pra gente ir lá na casa da Stephanie e ficar acampado até ela fazer esse livro. A Bella avisa o advogado que na semana seguinte ela volta pra buscar o documento e aí ele fala, eu não gosto de fazer a entrega dos meus produtos dentro dos lugares que eu tenho minhas empresinhas. Então você pode me encontrar no restaurante tal, que tem uma comida muito boa. Tipo, eu acho muito engraçado que a Bella agora tá parecendo uma supermodelo. Então, e antes ela já parecia a Megan Fox, lembrem disso. O Max deu em cima dela, agora esse advogado velho, capenga, falou que ele é horrível, o advogado. O Max até que era bonito, mas esse advogado é capenga e dando em cima dela, querendo sair pra jantar com ela, sabendo que ela é uma Cullen. E aí ela só falou, tá bom. E ela pensa, não vou comer lá mesmo. E assim, eles combinam, exatamente uma semana depois ela vai buscar, e ela vai precisar de outra desculpa pra buscar esses documentos, porque o Jacob não pode saber, em hipótese alguma, que existem documentos falsos, porque senão, na hora que o aro tocar na mãozinha dele, ele vai saber o documento falso, pra onde eles estão indo, o nome do documento falso, quem tá fugindo com a Renesmee. Então é melhor que o Edward realmente permaneça no escuro. Quem chegou até aqui já sabe, se vocês me mandarem mensagem no direct, eu mando pra vocês um link de um dos episódios dos nossos inscritos, dos livros de Diário de um Vampiro. Eu espero muito que vocês gostem e que escolham assinar os inscritos, porque lá também tá muito legal. Beijo!